Não existe negócio que vai sobreviver sem ser digital e sem ser sustentável. Essa frase é de Mariana Vasconcelos, CEO da Agrosmart. Não existe negócio que vai sobreviver sem ser digital e sem ser sustentável. Essa é a agenda do mundo atual, né? Existe um mundo que exige estar no ambiente digital e existe um mundo que exige sustentabilidade. Não há como lutar contra isso, são tendências e, como dizia Bill Gates, é preciso entender para onde o mundo está indo e correr e tentar chegar lá primeiro. E é isso que a gente precisa aprender, né? Eu quero fazer aqui um comentário que recebi um post de um inscrito do canal, José Novelino. Eu dei os parabéns a ele por esse post. Ele mandou uma mensagem para o ministro Fábio Faria, dizendo exatamente o seguinte: prezado ministro Fábio Faria, o FUST tem 36 bilhões de reais parados e são usados apenas para fazer superávit primário ou para minimizar o déficit primário, quando este valor poderia ser usado para a finalidade da qual foi aprovado. Desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, estamos aí desde 2001, sem nunca ter utilizado esses recursos. O senhor deveria lutar pela sua pasta e pelo desenvolvimento do Brasil. E é isso que eu tenho pedido a vocês, né, para que estejam sempre pressionando o ministro Fábio Faria com relação aos temas relativos à Oi e com relação ao FUST. Porque o FUST, o Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicações, é um recurso que precisa ser utilizado. E o próprio Leonardo Euler, em entrevista recente, ele voltou a declarar sobre isso, de que este é um recurso que não está sendo usado, que está congelado e que é utilizado apenas para efeito contábil, mas que o dinheiro está lá e que, lamentavelmente, não tem tido a disposição dos sucessivos governos ao longo da história de usar esse recurso. E isso é uma lástima. É preciso pressionar as autoridades. Se for o caso, acho que é preciso até bater na porta do Judiciário, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que um fundo constitucional criado para uma finalidade específica, que é levar conectividade, levar tecnologia para as comunidades e regiões mais carentes do Brasil, não esteja sendo utilizado. 36 bilhões de reais sendo usados para fazer superávit primário ou para reduzir o déficit primário dos governos. Isso é um absurdo e a gente não pode ficar calado. Precisamos pressionar. Então, parabéns ao inscrito aqui do canal que está fazendo a sua parte, usando as redes sociais com inteligência para exercitar a sua cidadania. Muito bom isso. Eu, nesse início de vídeo também, quero comentar que eu vi um post do Shaquille O'Neal, não sei se todo mundo conhece, foi um grande jogador do Lakers, e ele fez um post e que virou até motivo de uma matéria na BBC de Londres, né? E ele disse no post o seguinte: vocês não são ricos, eu é que sou. Foi o título da chamada do post. E o que é que dizia a nota da BBC? Mais um super rico decidiu não deixar a sua fortuna de mão beijada, entre aspas, para os seus filhos, para os seus herdeiros. O ex-jogador da NBA, empresário Shaquille O'Neal, dono de uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares, cerca de 2,2 bilhões de reais, compartilhou nos últimos dias o que ele costuma dizer aos seus filhos: você precisa ter seu diploma, você precisa ter seu mestrado, e se quiser que eu invista nas suas empresas, você precisa me apresentar um projeto. Se o projeto for bom, eu vou te apoiar, mas eu não vou te dar nada, disse ele. Shaquille O'Neal também revelou esperar que entre os filhos haja um médico, um farmacêutico, um dono de um fundo de hedge, um advogado,
alguém que tenha múltiplos negócios ou que assuma os meus negócios. Mas eu não vou entregar nada aos meus filhos, eles terão que merecer. E eu achei isso muito bacana porque isso reflete muito a cultura americana, de que as pessoas devem fazer a sua parte para merecer alguma coisa. Essa é uma lógica cultural, né? De que as coisas não vão cair do céu. E as pessoas levam esses ensinamentos para dentro de casa, para ensinar os seus filhos. E eu acho que são coisas assim, né, que a gente precisa cada vez mais difundir no Brasil, para que as pessoas também possam, na sua relação familiar, estimular essas mudanças culturais, para que a sociedade brasileira possa investir melhor, lidar melhor com o dinheiro e acreditar que o sucesso decorre de muito esforço, de muito trabalho. Isso é muito importante. Precisamos de falar mais sobre isso, né? Muito bem. Quero também comentar nesse segundo vídeo de hoje, do domingo, sobre a questão do CAD, que aprovou finalmente a venda da Infraco. Já tinha tido uma votação cerca de 15 dias atrás e agora foi concluída 100%. Esse processo foi concluído no CAD, com relação à aprovação da venda da Infraco pela Oi por 12,9 bilhões de reais. O negócio foi fechado neste valor com os fundos do BTG Pactual. O processo agora aguarda apenas a anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, estamos apenas aguardando agora uma manifestação formal que precisa ser feita da Anatel com relação à anuência prévia. Isso feito, processo encerrado e o BTG faz o depósito dos 12,9 bilhões na conta da Oi, de acordo com o cronograma estabelecido entre as duas empresas, né? Então é isso que a gente precisa entender. E lembrando que nessa transação a Globenet vai ser incorporada à Vital. Então a Globenet vai ser 100% da Vital, que pertence ao BTG Pactual e à Oi. A Oi ficou com 42,1% do capital social da Vital. O processo ele ocorreu sem restrições e teve caráter definitivo, né? E agora ficou apenas pendente essa anuência prévia da Anatel. No início do mês, a Oi já tinha informado que o pagamento dos 12,9 bilhões será de forma parcelada, a primeira no valor de 3,3 bilhões, a segunda de 6,5 bilhões, além de outras duas parcelas de 1,6 bilhão. Também vai ocorrer a incorporação da Globenet, também vai acontecer essa incorporação da Globenet, por um montante aí de 1,5 bilhão de reais. Após o pagamento, os acionistas deterão as ações representativas, no caso aí do BTG, de 57,9% do capital social, e a Oi ficará com 42,1%. Então, esse negócio está finalizado, vamos dizer assim. Falta apenas a anuência prévia da Anatel, que deve ser dada ainda esse mês de novembro. Este assunto encerrado, o que é preciso também entender é que, com relação ao imóvel, nós já avançamos, percorremos aí 90% da estrada, né? A área técnica da Anatel produziu um relatório e já enviou esse relatório para o seu conselho, que vai se reunir e deliberar sobre a aprovação do parecer da Anatel, da área técnica, que é pela recomendação de aprovação da venda do imóvel. Do lado do CAD, o que é que tivemos também? A mesma coisa, tivemos a Superintendência Geral do CAD fazendo um acordo do CAD com TIM, Claro e Vivo para que seja consumada a venda do imóvel. Então isso agora vai para o tribunal bater o martelo, homologar. Por que eu estou usando essa palavra homologar? Porque não haverá discussão sobre esse assunto. Não haverá discussão. É apenas uma ratificação
com relação ao que já foi definido, tanto na área técnica da Anatel, é assim que eu entendo, como também agora com a Superintendência Geral do CAD. Sobe para as suas instâncias superiores, por uma questão formal, processual, mas essas instâncias vão referendar o que já foi definido pela Superintendência do CAD e pela área técnica da Anatel. Então, eu continuo na expectativa de que até o final desse mês de novembro isso vai acontecer. A gente vai ter a conclusão desse processo da Oi Móvel, da sua autorização, tanto por parte da Anatel como por parte do CAD. Para quem acompanha o canal, nenhuma surpresa. Estamos falando sobre isso desde o ano passado. Então, zero de surpresa em relação a isso, não é verdade? Eu quero aproveitar e fazer um parêntese aqui. Estamos fazendo um estudo de caso da Oi, mas eu também aproveitei para falar durante esse período agora do estudo de caso sobre a questão da Bolsa, porque vários inscritos do canal estão me questionando sobre o aumento da Bolsa, que está caindo demais, o que fazer, e eu tenho usado o espaço aqui também para compartilhar o meu pensamento. E nesse sentido, o que é importante é que nós estamos de outubro para cá verificando uma entrada de investidores estrangeiros. Já tivemos aí mais de 12 bi de reais que entraram em outubro de investidores estrangeiros. E a informação que eu tenho é que nesta primeira semana de novembro também nós tivemos aí mais de 1 bi de investidores estrangeiros entrando na Bolsa. E isso meio que explica a valorização de algumas ações na sexta-feira dessa semana que encerrou, né? Nós tivemos algumas ações subindo fortemente, isso significa entrada grande de fluxo, né? Quando você vê uma variação muito forte para o alto, isso é entrada de fluxo grande de capital, significa que grandes players chegaram comprando o que está aí disponível no mercado, né? Por isso que dá essas pancadas para cima. E aí a gente viu, por exemplo, as ações da Magazine Luiza, da Via Varejo, né, tendo saltos razoáveis. As ações da Magalu e da Via, por exemplo, estão entre as principais altas do Ibovespa na sexta-feira, né? Elas que o varejo foi contaminado, né, esse ano por diversos ruídos, preocupações sem sentido, um pessimismo exagerado e até uma análise incorreta, né? Porque continuam olhando o Magazine e enxergando ela como uma empresa de varejo, e isso é uma estupidez, é uma empresa de tecnologia, né? E olham ela tentando decifrar impactos que poderiam ter apenas com a questão das suas lojas físicas e e-commerce, e esquece que hoje ela é dona de uma loja de games, que ela é dona de lojas de roupa, né? De marca esportiva, de cultura nerd, enfim, de logística, e ninguém leva em conta isso. Quer dizer, os analistas eles realmente são muito ruins do ponto de vista de qualidade, né? E aí as barbaridades que são ditas vão contaminando muitos investidores, infelizmente, despreparados, vendendo suas ações, e aí agora os preparados entram comprando, aproveitando essas grandes correções que aconteceram, óbvio, né? Quem tem dinheiro está comprando, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Então, o que a gente viu, por exemplo, na última sexta-feira, que a Magazine Luiza chegou a fechar com uma alta de 12,27%, a Via Varejo fechou com alta de 10,8%, né? As Americanas fecharam com alta de 6,6%. Que mais? Enfim, são alguns números, né, que chamam a atenção nesses últimos dias, sobretudo na sexta-feira, né, com a maior alta desses papéis. Quando a gente olha para o setor de petróleo, a gente viu a PetroRio fechar o dia com 17,9% de alta. 17,9% de alta. Chegou a marca de 21% ao longo do pregão e terminou com uma alta de 17,9%. O que explica essa alta da PetroRio, né? Nós já vínhamos falando sobre isso e
eu vou falar durante a semana, mas em essência, né, de forma resumida, o envolvimento da PetroRio na compra de 2 campos de petróleo da Petrobras, o Albacora e o Albacora Leste, né? Então, durante o pregão, chegou a subir 23,39% os papéis da PetroRio e fecharam a 17,87% de alta, né? 17,87% de alta a R$ 27,57. A petroleira informou na sexta-feira que os consórcios em que participa foram escolhidos para começar as negociações exclusivas relacionadas aos campos de Albacora e Albacora Leste. A PetroRio já tinha tido a maior oferta de Albacora, ficou com uma segunda proposta em relação ao Albacora Leste, e aí houve uma nova rodada de negociação e aí a PetroRio cobriu a oferta vencedora de Albacora Leste, né, que estava com a melhor oferta, e acabou tendo o direito a negociações exclusivas com a Petrobras nos 2 campos. Só com a Albacora Leste a PetroRio já dobra de tamanho. Com a incorporação, só com a Albacora, a PetroRio já dobra de tamanho. Com a Albacora Leste, aí exponencializa ainda mais. Então a gente vai falar isso ao longo da semana, mas é um pouco do que explica essa explosão das ações da PetroRio, certo? Que mais eu poderia destacar nesse vídeo de hoje? Ainda faremos um terceiro vídeo nesse domingo, né? Mas é importante isso, vocês entenderem, né, essa lógica do mercado. Existe uma ponta compradora, existe uma ponta vendedora. De um lado, infelizmente, dos vendedores, nós temos uma imensa maioria de pessoas despreparadas. Do outro lado, na ponta compradora, nós temos as pessoas mais qualificadas. E são elas que acabam tirando o dinheiro dos despreparados. Warren Buffett tem uma frase clássica que ele diz assim: o mercado, ao contrário do senhor, não perdoa quem não sabe o que faz. E é isso. Então a gente vê pessoas se machucando no mercado financeiro por falta de conhecimento, por falta de entendimento dessa dinâmica da renda variável que sobe, desce, e você tem que lidar com paciência com esses movimentos. Não pode se apavorar. Os que se apavoram saem machucados dos papéis. Acabam vendendo por um preço baixo e quem sabe o valor daquilo que está sendo ofertado por um valor baixo acaba comprando. Essa é a dinâmica do mercado, né? Então, é como se sempre nós tivéssemos um fluxo e refluxo que se anulassem, né? Para que a gente possa entender que exista numa ponta o comprador, a gente tem que entender que do outro lado tem uma ponta vendedora, né? Um lado compra, o outro lado vende, um lado vende, o outro lado compra. Então isso é um jogo de soma zero, ou seja, você só vai vender sua ação se eu quiser comprar, eu só vou comprar sua ação se você quiser me vender. É assim que funciona o mercado e a gente precisa entender. O problema é que o que a gente olha é que a grande maioria dos investidores brasileiros, essa maioria é uma maioria desesperada. É assim que a gente olha para o investidor brasileiro, é um investidor desesperado. Desesperado pela falta de conhecimento, pela falta de informação, de cultura de investidor, né? Então ele só olha o curto prazo, ele não consegue olhar o longo prazo. O longo prazo para ele são 2 meses. Então ele não consegue avançar na lógica do longo prazo. E o investidor de longo prazo, o investidor qualificado, ele sabe que não tem que olhar, não tem que se preocupar com o preço da ação, ele tem que olhar o valor da empresa. Então, se a ação, por exemplo, da Magazine Luiza corrigiu e eu comprei ela a R$24, R$25, R$21, não me afeta, porque eu sei o valor da empresa, eu sei que isso é circunstancial, que a empresa vai retomar a sua trajetória de alta em algum momento. E se eu tenho mais dinheiro, que geralmente os investidores qualificados têm, ele vai utilizar esse recurso para comprar ainda mais agora que ela ficou mais barata. Essa é a lógica do grande investidor. Mas infelizmente essa não é a lógica do pequeno investidor, até porque ele não tem dinheiro para fazer isso, né? Então ele sempre fica refém dessas tensões, desse medo, desse pânico, desse desespero e acaba vendendo os seus papéis
achando que fez um péssimo negócio, que a ação é uma porcaria. Mas é falta de conhecimento, é falta de musculatura e de inteligência para estar no mercado de ações. Não entendeu ainda como a coisa funciona e, lamentavelmente, acaba saindo, vendendo e realizando prejuízo, né? Então, de novo, olhe o longo prazo, olhe não o preço, olhe o valor da empresa. É isso que importa. Então, o leigo, infelizmente, não consegue entender isso. Quem entende são os grandes investidores e são eles que sempre aumentam as suas fortunas nestes momentos de correção. São momentos apropriados para os grandes investidores entrarem fazendo compras. E não tenham dúvidas que isso já está acontecendo. Essas altas que a gente viu aí na sexta-feira já é reflexo deste movimento. Podem acreditar que sim. Nesse vídeo, eu quero também fazer um comentário agora nessa etapa final. Eu vi um texto do Samer Agi comentando sobre essa tragédia que aconteceu com a cantora Marília Mendonça, né? E as pessoas que estavam no avião. Uma perda para o país, né? Uma perda para as famílias, para os fãs, para os amigos. De uma forma precoce, uma jovem, 26 anos, perde a vida e deixa esse mundo. E o Samer Agi, ele escreveu um texto dizendo assim: 5 pessoas saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Eu imagino cada filho, cada quarto, cada jantar sem eles. É uma tristeza devastadora. Espero que a transitoriedade da vida e a sua fragilidade nos convençam da importância do abraço, do perdão e do amor. É isso que vale, que eles descansem nos braços do Senhor. Vamos refletir sobre isso e levar para as nossas vidas essa reflexão. A vida é breve, portanto, vamos viver da melhor maneira possível, de uma forma leve, sem ressentimentos, sem rancores, sem brigas, sem maledicências, sem maldades, apenas oferecendo ao mundo o nosso melhor e tentando fazer do mundo um lugar melhor, para que em algum momento a gente não se perceba deixando a vida de forma inesperada e, olhando para trás, descobramos que façamos a descoberta de que nossa vida não valeu a pena, porque no dia a dia nós fomos pessoas ruins, fomos pessoas que agredimos outras pessoas, que provocamos brigas, conflitos, que não construímos nada de relevante, nada que nos dê orgulho, nada que tenha sido transformador. Foi uma vida pequena, uma vida mesquinha, uma vida sem sentido. Descobrir isso ao morrer deve ser uma tragédia ainda maior do que perder a vida. É descobrir que não viveu, que não fez absolutamente nada da sua vida. Reflitam, portanto, com as palavras do Samer Agi. A brevidade da vida deve nos levar a essa reflexão de que precisamos viver uma vida que vale a pena. E isso só faz sentido se nós estivermos trilhando o caminho do bem. Um ótimo domingo a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Deixa um like. Tchau.